Bem-vindos ao canal Matemativa. Hoje vamos estudar o triângulo de Pascal. Mas quem foi Pascal? Pascal foi um matemático e filósofo francês que nasceu em 1623 e era filho também de um matemático. O pai de Pascal, que tinha uma concepção educacional um pouco ortodoxa, decidiu que seria ele próprio ensinar os filhos. E como tal, não deixou que Pascal estudasse matemática antes dos 15 anos, pelo que mandou remover de casa todos os livros e textos matemáticos. Obviamente, Pascal, movido pela curiosidade, começou a trabalhar em geometria e começou a estudar por si só e conseguiu descobrir muitas coisas, entre as quais, sozinho, que a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 2 ângulos retos. Então o pai resignou-se. Assim, aos 18 anos, Pascal inventou a primeira máquina digital, chamada Pascaline, para levar a cabo todo o processo de adição e subtração. Por isso está aqui o início das máquinas de calcular como nós as conhecemos. Mas o triângulo de Pascal, que podemos ver aqui em baixo, tem muitas propriedades, nós só vamos estudar algumas. Também é conhecido pelo triângulo aritmético, mas muito antes de Pascal já tinha sido estudado por matemáticos árabes e chineses, que já o tinham utilizado. Também conhecido por triângulo de Tartaglia, pois foi outro matemático que também o estudou. E então, como é que se constrói este triângulo? Se repararmos nas diagonais, as diagonais são todas com uns. Como é que se preenchem depois os números do meio? Facilmente podemos construir, e vou construir com vocês, o triângulo de Pascal. Por isso, primeira linha é o 1, segunda linha, vamos ter então as diagonais 1, 1. Vamos a outra diagonal, estamos a construir aqui uma diagonal e aqui outra diagonal para formar um triângulo. Os elementos que estão ao meio é a soma dos dois que estão em cima, por isso 1 mais 1 dá 2. Há quem pense como um caminho, por exemplo, para seguir este caminho é sempre o mesmo caminho, por isso é sempre 1. E por isso, os do meio podemos somar este caminho com o caminho pela direita, ou seja, 2 caminhos. Vamos continuar a construir a próxima linha. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 1 dá 3, esta diagonal é 1. Próxima linha, 1, 4, muito bem, 6, 4 e 1. Penso que já nos estamos a perceber que há aqui uma coincidência. Estes números vão dar iguais, ou seja, os termos equidistantes dos extremos dão iguais. Vamos verificar a próxima linha. 5, 10, 10 e 5. Falta-nos então o 1 para a nossa diagonal. Assim, as propriedades que acabamos de assistir são a soma dos números que estão na linha de cima, dá-nos sempre o número do número da linha que está em baixo. 3 mais 1 dá 4, 3 mais 3 dá 6, 4 mais 6 dá 10 e por aqui fora. Outra propriedade é que os termos que estão equidistantes dos extremos também são iguais. Se repararem, verificamos também. Outra propriedade do triângulo de Pascal, que vamos ver agora, tem a ver com as linhas. E se repararmos, a soma dos elementos das linhas vai nos dar um resultado, que eu vou começar a fazer agora. 1 mais 1 dá 2, 1 mais 2 mais 1 dá 4, 1 mais 3 mais 3 mais 1, ora 6 mais 2 dá 8. E podemos ver as restantes linhas, 6 que só temos um 1, então pomos aqui o resultado. Se repararmos no resultado obtido, 1, 2, 4, 8, 16, 32, são as potências de base 2. Ora, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1, o 1 será 2 elevado a 0, o 8, 2 ao cubo. Se observa esta propriedade, que é a soma de todos os elementos da linha, dão uma potência de base 2. Ora, na primeira linha, e vou escrever aqui primeira linha, que é esta, vamos considerar aqui o nosso expoente como n, e o n é 0. Segunda linha, o n é 1. Na terceira linha, o n é 2.
Na quarta linha, o n é 3. Como estamos a observar, o n é sempre menos uma unidade que a linha. Por isso, a quinta linha, o n será 4. E na sexta linha, que temos aqui representados, o n é 5. Então, na n-ésima linha, temos que a soma de todos os termos será, então, 2 elevado a n. Mas imaginemos que queremos calcular, por exemplo, a 21ª linha. Ora, para calcularmos a 21ª linha, temos que ter alguma propriedade que nos permita escrever o triângulo de Pascal sem ser preciso recorrer sempre à linha anterior. Então, prova-se que todos os elementos que constituem o triângulo de Pascal se podem escrever com combinações. E como é que isso se faz? Então, na primeira linha, quando o n é 0, nós vamos ter combinações de n, por isso o n é 0. Na segunda linha, o n é 1, combinações em que o n é 1. Terceira linha, o n é 2. E por aqui fora, na quarta linha, o n é 3, será combinações de 3, combinações de 3, combinações de 3, combinações de 3. Mas os elementos que temos na linha, vamos começar a contar sempre no 0. Ora, na primeira linha só tenho um elemento, 0. Na segunda linha tenho 2 elementos, um começa no 0, a ordem, e o outro no 1. Por isso, primeiro, segundo elemento, o n é 0, o n é 1. Terceira linha, começa 0, 1, 2, e depois, por aqui fora, na quarta linha, 0, 1, 2 e 3. Não ficou. Este será 4 combinações de 0. E este será 5 combinações de 0. Por isso, o elemento que acrescentamos sempre de ordem 0. O último elemento de cada linha, o n, coincide sempre com o p. Aqui 5 combinações de 5. Ora, combinações de 4, 1 a 1, combinações de 4, 2 a 2, combinações de 4, 3 a 3, combinações de 4, 4 a 4 e por aqui fora. Vou-vos mostrar aqui uma imagem onde podemos ver as combinações. Então, será que aquelas propriedades que estivemos a estudar também se aplicam às combinações que estão representadas no triângulo de Pascal, que se chamam os coeficientes binomiais, que vamos ver mais à frente? E as propriedades das combinações são: a primeira era, em cada linha, o primeiro e o último elemento são iguais a 1. E se formos calcular, qualquer que seja o n, combinações de n 0 a 0 ou combinações de n, n e n, dá sempre 1. Podemos provar cada uma delas. Combinações de n 0 a 0 é n fatorial sobre n menos 0 fatorial, 0 fatorial. Ora, n menos 0 dá n fatorial, que vai cortar com n fatorial de cima, 0 fatorial aqui embaixo é 1, ou seja, dá 1. Da mesma maneira, provamos que combinações de n e n também dá 1. A segunda propriedade que estudamos foi que o segundo elemento de cada linha é sempre igual a n. Vamos ver, não observamos no triângulo, mas é uma propriedade que também se verifica e que vai ser muito útil. Vamos fazer aqui as continhas e por isso n, vamos desenvolver até o n menos 1 e vai simplificar aqui um fatorial que é 1, ou seja, dá n. Terceira propriedade. Tínhamos visto já que em cada linha os termos equidistantes dos extremos são iguais. Por exemplo, aqui o combinações de 3, 1 a 1 é igual a combinações de 3, 2 a 2. Na propriedade que está aqui em cima, vamos ver como se aplica. Combinações de n vai ser igual a combinações de 3, 1 a 1,
vai ser igual a combinações da mesma linha de 3, que está à mesma distância dos extremos. Vamos fazer 3 menos 1 é n menos p. 3 menos 1 dá 2. Então, combinações são iguais. Quarta propriedade. Os termos consecutivos de uma linha, a soma deles dá um termo sempre da linha abaixo. Ou seja, a propriedade diz-me cada termo do triângulo de Pascal, exceto os extremos, é igual à soma dos dois que estão em cima. Por isso, a linha aqui, o n é 2, vamos ver aqui na propriedade, o n é o mesmo, estão na mesma linha e são consecutivos. Se um termo é p, a ordem dele, a outra ordem é p mais 1. Por isso, no nosso caso, por exemplo, combinações de 2, 1 a 1, mais combinações de 2, 2 a 2, vai dar igual a um termo da linha seguinte, por isso o n é 3, e a ordem dele será sempre igual à do segundo. Porquê? Porque nós acrescentamos sempre mais um termo. Por isso, o termo de ordem 2 aqui não é este. O termo de ordem 2 é este. Este é o termo de ordem 3, em que o P é sempre menos uma unidade. Última propriedade, que a soma dos elementos da linha de ordem n é igual a 2 elevado a n. Por isso, os termos de ordem, a soma destes termos é sempre 2 elevado a n. Também se pode escrever na forma de somatório, em que o contador, por exemplo, se for aqui um i, vai de 0 a n de combinações de n e a i. Vai nos aparecer em algumas situações. É sempre igual a 2 elevado a n. Para terminar, um exercício que fica aqui proposto. Sabendo que os 4 primeiros números de determinada linha do triângulo Pascal são 1, 15, 25 e 455, indique os 4 últimos números dessa. Ora, se os 4 últimos números são iguais aos 4 primeiros numa linha, porque os termos equidistantes dos extremos são iguais, então os 4 últimos é só pô-los por ordem inversa. 455, seguido do 105, seguido do 15, seguido do 1. A linha B, os 4 primeiros números da linha seguinte. Ora, os 4 primeiros números da linha seguinte resultam da linha anterior. Então, vou escrever a linha que é dada, 1, 15, 105 e 455, e os termos que eu vou andar à procura, vou aplicar a propriedade em que somo os termos da linha anterior. Por isso, vou sempre construir a minha diagonal. 1, primeiro termo, 1 mais 15 dá 16, 15 mais 105 dá 120, e 105 mais 455 vai me dar 560. Por fim, a última linha, a linha C, pede-me para dizer de que linha se trata. Ora, tínhamos visto aquela propriedade quando eu tenho n combinações de 1, que me dá sempre a ordem n da linha. Então, o n combinações de 1, no nosso caso, é o segundo elemento. O segundo elemento, neste caso, é 15. O primeiro elemento seria n combinações de 0, o segundo elemento é n combinações de 1. Ora, como n combinações de 1 é n, trata-se de n igual a 15, ou seja, trata-se da 16ª linha do triângulo de Pascal. Bom trabalho!